Bem-vindos. Ei, Bru, tudo bom? Como é que você tá? Fofa. Deixa eu esperar. Vou contar pra você, então. O Entre Trilhas é um projeto, né? Que a gente conta as... Oi, Selma! Que a gente conta um pouco dos caminhos das pessoas que chegaram aqui. Como elas chegaram, como é o caminho delas no meio das artes. E hoje a gente vai conversar com a Sinara, que já foi diretora, né, do Elefante Centro Cultural lá em Brasília. E hoje em dia ela tem um projeto de espaços independentes, que é o Plano das Artes. Então nós vamos conversar com ela pelo Instagram do Plano das Artes. Deixa eu só ver se eles entraram já, porque, né, aqui aparecem umas coisas pra mim, mas nem tudo aparece. E a gente tá avisando 15 minutos antes de começar lá no grupo de WhatsApp. Então, quem não tá lá no grupo de WhatsApp, corre pra lá. O link tá na bio. 15 minutos antes de começar, a gente avisa que estamos entrando no ar. Pra vocês virem correndo. Deixa eu só mandar aqui pra assinar. Pra ela, Plano das Artes. Pra eles entrarem. E vocês estão gostando? Eu sei que a Selma tá acompanhando. Você tem gostado, Selma? Das conversas? Calma aí. Deixa eu ver se a Sinara entrou. Bom, vou falar um pouco mais do Entre Trilhas, que é essa semana específica a gente fez sobre espaços independentes. E o Plano das Artes entrou. Vamos falar com a Sinara. Deixa eu ver. Tá aqui também. Tânia foi entrevistada já lá do Ateliê 397. Oi, Tânia, bem-vinda. Internet tá... a internet ela tá um pouco fraca, mas a gente consegue. Bem-vinda, querida. Que bom tê-la aqui. Acho que... Sim, eu vou tentar de novo. Vou cancelar aqui e vou tentar de novo. Deixa eu tentar de novo, porque eu tô achando que a internet não tá boa. Pronto. Vamos lá. Bem-vinda, Úrsula. Bem-vinda, Júlia. Bem-vinda, Mari. Entramos? Deu certo? Conseguimos. Olha, Tudo bom? tudo. Olha, gente, que bonita de laranja, essa mulher linda. Ah, obrigada. Obrigada. Você também aí. Sim, primeiro, muito obrigada por estar disponibilizando, né, esse tempo para conversar com a gente e falar um pouco do projeto, do plano. E eu queria que você começasse se apresentando, né? E contando um pouco da sua Uhum, trajetória. tá legal. Então, para quem está me vendo hoje pela primeira vez, conhecendo também o projeto Plano das Artes, primeiro eu quero agradecer o convite, tá? Dizer que é um prazer estar aqui, eu estou acompanhando o seu processo, né? Não sei se eu estou desse, mas em algum momento eu comecei a acompanhar, então parabenizo, porque é um super esforço. Eu venho desde esse momento aí, né,
que começou com o confinamento, e agora eu acho que é uma tentativa de confinamento por parte de alguns, né, de fato, e outros nem tanto. Venho acompanhando aí os movimentos nas redes e, enfim, acompanhando aí as lives. Eu acho que tem muita coisa bacana acontecendo com o seu projeto também. Então, parabéns, né? E a todos que, enfim, também estão participando. Bom, meu nome é Sinara Barbosa, eu sou professora adjunta da Universidade de Brasília, no Departamento de Artes Visuais. A minha trajetória, meu campo de investigação é em relação à história da arte no Brasil, mas com um enfoque, digamos, contemporâneo também. Me interessa como pesquisa artistas que mesclem ou façam investigações a respeito desse período da história da arte, né, nacional, fazendo cruzamentos ou posicionamentos críticos ou investigações críticas nesse aspecto, né? E aí isso se cruza também com a minha atuação como curadora, né? A minha pesquisa de mestrado, ela flertava com a curadoria, né, mas tratava de uma investigação no campo das galerias virtuais, na época, era ainda. Acho que agora a gente está retomando esse aspecto do quanto intrigante pode ser isso, mas na época era outra perspectiva, né, esse interesse. E aí, no doutorado, a pesquisa foi mais para a curadoria mesmo, tentando entender se era possível uma espécie de, como eu digo nas minhas apresentações, não exatamente como se faz curadoria, mas o que é que ela faz em relação ao mundo, nas possibilidades de transformação ou realocação das propostas históricas, críticas, né, dessas revisitações, porque é um modo também da gente inserir, colocar artistas em outros circuitos, né? E levantar a possibilidade de inserção histórica aí, né? E crítica desses artistas. E aí, claro, brasileiros em relação ao mundo todo, enfim. Ah, eu moro há 16 anos em Brasília, venho do Rio, mas sou nascida no Ceará. E no Rio eu tive uma galeria na Urca. Algumas pessoas do Rio que podem estar me vendo ou me conhecem ou podem lembrar da Câmara Clara, que foi uma galeria focada, voltada para fotografia. A gente abriu na época com o César Barreto, que é um fotógrafo. O César não está mais morando no Rio, acho que ele está no interior. César, desculpa, não lembro onde que você está, no interior de Minas. Tá. Enfim, uma série de projetos aí dessa época, inclusive com o Milton Gurano, do qual eu fui coordenadora adjunta, né, criadora do Foto Rio, do Festival de Fotografia do Rio. Então, assim, para fazer um gancho, acho que talvez espiritual com o Plano das Artes, a ideia é que me interessa muito essas articulações coletivas, né? Essas organizações, as formas que a gente tem realmente para realizar e fazer juntos, né? Eu acho que vem um pouco dessa experiência aí. Antes até da própria questão do desenvolvimento do projeto do Plano das Artes, tem a minha experiência aqui em Brasília como diretora do Elefante Centro Cultural, que é um espaço, né, de arte aqui, que já teve várias conformações, que eu acho que é um pouco o mote também desses aspectos que a gente vai discutir e conversar com a sua pergunta, né, desses espaços independentes em interrogação. Porque é isso, os espaços eles se reinventam o tempo inteiro, né? E eu acho que eles moram eternamente na gente. E nós podemos ser acúmulos dessas 1000 iniciativas, desses 1000 espaços, desses 1000 projetos, né? Então, é um pouco isso. A gente é essa casinha que vai levando aí as coisas. Então, eu tive, ainda, digamos, no período antes de entrar efetivamente na universidade e finalizar o processo de doutorado, né, a pesquisa e tudo, pensando aí, eu já percebi uma alteração, digamos, na cidade, né, em Brasília, de uma outra, porque sempre ela está mudando, né, não é isso, os espaços sempre estão aí sendo
os artistas arriscando e os espaços surgindo e tal. Mas eu percebia talvez um dado novo, né? E aí eu comecei a investigar, a andar pela, tentando conhecer esses espaços aí, fazendo, digamos assim, um que seria uma ideia de mapeamento, né? Mas depois a gente vai chegar mais adiante, o plano das artes não é um mapeamento é, como o consensual, né? De forma como todo mundo trabalha e entende, né? Ele tem uma outra perspectiva. E aí, nessa época, circulando e tal, me aproximei do Elefante e acho que 2015, por aí, eu comecei a participar mais, dar cursos lá, né? Então, é um espaço, me interessava esse aspecto, aí sim, né, desse modo de se arriscar em colocar um espaço, né, chamado independente como centro cultural, porque até então, o que que a gente tinha, assim, digamos, numa conformação lógica das coisas? Centro cultural sempre foi governamental, ele nunca foi uma possibilidade, algo possível digamos, dos comuns, né? Ele parecia ter um peso, uma estrutura, por si só, uma instituição que parecia, que por si só era monumental, né? Se a gente leva em consideração os centros culturais que a gente tem consolidados no país, né? Sempre essa conformação governamental. Então, aquilo me interessava, achei, você tem uma casa, né, que é o Elefante, uma casa que acumulava, né, o espaço de exposição, ateliês, né, possibilidade de curso e aquela ideia do sempre, né, do vamos fazer, né. O Elefante, ele foi fundado pela Flávia Gimenez, que é de São Paulo, e junto com o Matias Mesquita, que é artista do Rio. E então eu sou de uma outra etapa, assim, né? Já foram várias conformações, eu sou de uma outra etapa. E aí lá realizei essa direção, pude também fazer as relações, conhecer muita gente, né? Por lá e pelo plano das artes, né? E acho que aí se somou, né? Essa experiência com, né? Se a gente for relembrar, né? A questão da galeria, o próprio Foto Rio, uma série de coisas assim, e esse desejo de fazer as articulações, né? Eu acho que é assim, de apresentação pessoal, eu acho que é um pouco isso. Só, assim, lembrei que acho que paralelamente nessa época, digamos que eu estava também investigando, o Wagner Barja, que foi diretor do Museu Nacional aqui de Brasília, eu acho que essa era tão perceptível, digamos assim, sintomático, essa transformação na cidade, desses polos, né, que estavam acontecendo, que ele fez um projeto também, o Onde Anda a Onda, que era justamente a apresentação, a reunião desses espaços também. Então, digamos que há uma genética comum aí entre o plano das artes e esse outro, só que no caso desse projeto era uma exposição, uma ocupação dos espaços no museu, né? E, enfim, aí eu acho que aí sim eu chego até o plano das artes, né? É muita coisa, né? Vamos lá. O César Barreto, ele está em Tiradentes, se eu não me engano. Tiradentes, obrigada. Isso. E, Já pertinho do festival, né? Quando tiver o festival, ele já e legal porque, assim, você trazer, porque essa experiência da galeria, do Foto Rio e tudo, eu consigo ver, assim, enriquecendo realmente esse projeto que é o Plano das Artes, né? Porque o próprio Foto Rio, ele tinha, no começo, né? Não sei se ele tinha essa característica de mapeamento, mas de trazer lugares distintos, né? Assim, e transformar tudo em um grande Uhum, festival. Eu queria que você começasse falando um pouquinho dessa gestão do Elefante, né? Porque é um centro cultural uhum. em Brasília, que é muito importante, e também não tem esse caráter monumental de centro cultural. Eu até acho que tem, mas não tão monumental Uhum, quanto os que a gente uhum. está Tá, acostumado. Fala esses dias. tá, tá bom. Então, o elefante tinha essa conformação, né? Um espaço de ateliê, essa casa.
eu já achava fantástico, porque aqui em Brasília, né, essa noção, para quem nunca veio à cidade, mas de alguma forma tem um conhecimento de informações sobre a ideia da cidade planejada de Brasília, só para todo mundo entender, digamos assim, alguns protocolos, né, de trânsito na cidade. E eu acho que, como em toda cidade, pode ser, talvez menos no Rio, que existe uma espécie, e talvez menos hoje, que existe uma expectativa que alguns lugares sejam mais apropriados para determinadas coisas. Então, para um centro cultural, uma galeria de iniciativa própria, talvez um lugar com de fluxo, né, de um pouco mais, não sei se sofisticado, né, e me chamava a atenção justamente que o elefante ia na contramão disso, né, ele, como esse espaço de centro cultural, ele é estabelecido na W3 Norte, num lugar em que eu digo que tem 3 turnos, né? Porque de manhã tem várias oficinas mecânicas, não, de manhã cedo, né? Enfim, a vida comum, mais tarde as oficinas mecânicas e à noite a vida real, né? A vida da night mesmo, né? Enfim, e o elefante fica numa casa justamente nesse bequinho. Então, digamos assim, é um lugar por si só, digamos, que a gente chamava antigamente de alternativo, né? Hoje em dia acho que tudo é um pouco isso. Então, era essa casa lá com a área de exposições, cursos, e assim, eu acho que o bom é que se arriscava muito, né? Tinha um projeto de residências também, então logo no começo a Flávia e o Matias receberam o Tiago Martins de Mello. Teve um período que já eu estava, que foi a residência do Paul Setúbal, né? Que daí a gente se aproximou também. Tivemos residência artística. Eu não vou assim agora lembrar de todo mundo, não fiz o dever de casa de anotar todos os nomes, então já peço perdão de antemão. Mas tivemos um pessoal de São Paulo, é, enfim. Então a ideia era sempre poder também trazer gente, né, participando aí, e aberto também, eu acho que essa é a grande questão, aberto à cidade, aberto aos artistas da cidade para propostas, né? Então, como não é uma galeria, não tinha, embora a Flávia tivesse um projeto anterior que era fantástico, que ela iniciou aqui alugando é, alugando o salão de festa do prédio dela para fazer venda comercial de obras, fazer exposições. Então, assim, fazendo. É isso, é os testes, né? Os testes dos modelos, das possibilidades. Embora tivesse essa raiz aí, mas o elefante, na conformação que, digamos, se tornou mais conhecida de todos, não é voltado para venda, não é uma galeria comercial. Mas, claro, como o artista precisa, como o próprio espaço precisava, em caso de interesse, né, se colocava, se tinha ali uma proposta de valor e ficava algo para manter o espaço. Então, o que eu quero dizer é que isso que era o espaço era mantido por quem estava lá, principalmente pelo Matias na época, pelo ateliê, enfim. E até chegou um tempo que, só estou falando que eu acho que são coisas que interessam para as pessoas, que é como que as coisas se sustentam, né? Senão a gente parece que está assim, num... Aí são vários modelos legítimos, né? A gente, quem teve aqui, conversou com a Gisele, que é do Espaço Decorators, que faz parte do Plano das Artes também, do circuito. Ela tem um investimento próprio, ela tem arrisca ali, né? Como ela falou, na extensão do que ela entende que é o ateliê dela. Então, né? Mas tem outros modelos. E aí teve um período também que nós organizamos uma feira com obras doadas de alguns artistas, e isso pagou um tempo, assim, né? O uso do espaço e tudo, principalmente do espaço expositivo, porque era como eu entendia de fato a importância da feira, né? Porque já que o espaço expositivo é voltado para a cidade, né? E não e o ateliê já se cumpria, né, digamos, nessa divisão com quem utilizava, porque era do próprio interesse.
Então, assim, foram muitas exposições, exposições coletivas também que eu organizei, mostras de performance, né? A apresentação do artista Antônio Obá, né? Que depois teve uma projeção que eu acredito que muitos conheçam, né? Bem significativa, né? É, e, enfim, várias exposições. Estou tentando aqui fazer uma retrospectiva na mente, mas funcionava dessa forma, né? Algumas residências teve um período de projetos e assim, eu sempre gostei. Eu acho, se eu for fazer uma reflexão, uma autoanálise, eu acho que eu intercalo processos de trabalhos individuais, muito individuais, eu acho que principalmente de arrumação, né? Mas me interessa muito estabelecer e provocar trocas. Então, em algumas residências, já na minha gestão, eu chamei a Iana Tamayo, que é artista, recentemente estava atuando aqui, teve um espaço aqui, espaço em Brasília, chamado Nave, junto com a produtora a Dani Estrela, enfim, também artista, e recentemente ela estava cuidando do projeto educativo do CCBB junto com o Jaca e tudo, né? Então, uma pessoa bem importante assim para a gente, né? E eu acho que para muitos também fora daqui. Bom, e aí eu chamei a Iana para fazer uma divisão comigo de atendimento crítico para algumas residentes. Então me interessava muito isso, estabelecer essas redes, né? Que eu acho que é esse espírito, digamos, que eu levo para o plano das artes, né? Ou que nunca saiu, né? Enfim, vai me acompanhando aí, né? E acho que é assim, do elefante é um pouco, acho que assim, acho que é importante, eu detectei muito rápido, assim, quando eu comecei a desenvolver trabalhos lá, que existia um interesse, aliás, do aquele espaço era importante para a cidade e para os próprios artistas, era como eu entendia, e acho que isso me incentivou, me estimulou a vestir, digamos assim, a camisa e fazer muita coisa lá. E isso vem da seguinte percepção: muitas vezes pessoas entravam em contato comigo dizendo que queriam conhecer o elefante e visitar. Ou mandavam um e-mail, ou isso eu digo fora de Brasília, né? Então, a gente recebeu aí a presença, enfim, de curadores, a Júlia Rebouças, né? Que teve algumas vezes. A primeira vez ela procurou mesmo para conhecer o espaço, porque tinha ouvido falar. A segunda vez ela estava fazendo já uma pesquisa para o Panorama. É, e a gente sequestrava também alguns curadores que estavam pela cidade, né? Que eu sabia que estavam passeando por aqui, eu dizia assim, vamos lá conhecer. Então, levava o Moacir dos Anjos, né? A gente, enfim, encontrou aí. De novo, eu posso esquecer alguns nomes, mas assim, então eu percebi que tinha esse interesse. É, outra pessoa maravilhosa que teve lá com a Marília Pandits, que é uma curadora daqui, foi a Marisa Morcazel, lá de Belém. Então, assim, tinha era um lugar muito gostoso de estar, porque também, além das pessoas, dos artistas da cidade, e artistas que podiam fazer, digamos assim, os seus processos de experiência e experimentação artística, também a gente recebia, né? Pessoas de fora, né? E eu acho que nessa percepção, né, de você estar lá, então tem a cozinha é uma biblioteca, né? E aí é anexa a sala de baixo. Então você toma café, vê a exposição e conversa com o artista, né? Tem aquela mistura ali. E acho que nisso formulou, digamos assim, de uma forma muito prática, né? A minha, é, essa experiência formulou a minha própria emoção para poder usar um argumento que eu levo para o plano das artes, que é em que outra circunstância você pode sentar e tomar um café com o artista, né? Em que outra circunstância você pode chegar num espaço cultural, ver uma exposição e aquele artista tá lá, né? E você ter uma troca. E aí eu acho que é isso um pouco do espírito que eu gostaria, né, que, digamos, o público em geral tomasse a percepção do que é o que o plano, por exemplo, pode propiciar.
Então, voltando, indo para o plano das artes, me conta como surgiu a ideia e o projeto das artes. Então, aí nessa percepção da cidade, desses acontecimentos, desses movimentos, no texto do primeiro catálogo, depois eu já tenho separado o kitzinho aqui para você, tá? É, no kit, no, no primeiro catálogo, nesse texto de apresentação aqui, é, eu comento que, porque aí, como pesquisadora, claro, como professora, claro, a gente vai tentando entender os fenômenos, como é que a gente faz esses diagnósticos históricos, né, das transformações. O que acontecia, e isso é importante para quem, se tiver alguém ouvindo, né, de outras cidades, que é importante a gente perceber também ao nosso redor, né? Aqui tinha acontecido de alguns espaços governamentais fecharem, né? O espaço na época, o espaço da 508 Sul, que é o espaço Renato Russo, que foi assim um grande espaço de produção das pessoas poderem usufruir, né, artistas ali do espaço. Enfim, estava fechado. Então tinham outros aparelhos na cidade que estavam fechados. O próprio Museu Nacional, o MAB, o Museu Nacional estava abrindo, mas ainda sempre nessa essa perspectiva entre grandes exposições e espaços locais, né? Então, eu acho que é nesse momento, digamos assim, que acontece essa possibilidade de surgirem outros espaços. Travou? Travou? Oi? A gente deu uma travadinha, não? Depois você escreve alguma coisa aqui se tiver. Tá. É, Aí, então, essa percepção desses espaços se instalando, de os ateliês acontecendo. Então, como professora, eu sempre levava os alunos aos ateliês. A Raquel Nava, que é uma artista local, mas que, enfim, a Raquel, muita gente conhece, né? Círculo Porém tem um trabalho maravilhoso. Eu sempre levava alunos lá, né? A turma lá no ateliê dela. É, enfim, e aí essa percepção me deu possibilidade de, acho que, desenvolver o projeto do Plano das Artes, que, digamos assim, eu assumo que ele tem uma espécie de metodologia que é muito comum em geral, né? Que é o quê? Um circuito de arte, um circuito por espaços, né? A gente pode lembrar aí o que foi, por exemplo, o ateliê, o Santa Teresa de Portas Abertas, por exemplo. O que foi a época também da reformulação do Jardim Botânico com os ateliês também de portas abertas. Então, não é uma grande novidade, né? Não inventei a roda. Né? Foi um mapeamento, mas aí sim, vamos para a ideia do mapeamento. O que me interessava aí, que eu deixo muito explícito isso? Me interessava apresentar essa multiplicidade, né? Mais do que o todo, essa coisa pretensiosa, talvez, de o todo da cidade, que é muito, que a gente nem sabe. Me interessava, pelo contrário, era apresentar um pocket, mas a multiplicidade das características desses espaços, que são o quê? Os ateliês de artistas, as galerias comerciais, algumas galerias comerciais, né, até então, e o que eu criei, né, denominei, a gente formou essa nomenclatura dos espaços híbridos, como é, por exemplo, o Elefante, que é um espaço, um centro cultural, mas tem exposição, mas faz curso, mas isso, então ele aglutina ali uma série de coisas, né? Hoje a gente tem a própria Pilastro também. A Pilastro, ela oscilou aí a conformação dela, foi se adaptando, né? Claro, como todo espaço tem que fazer entre
começar como um espaço híbrido, depois está testando aí, testou a galeria e agora está também com outras reformulações, com cursos e etc e tal. Então me interessava mostrar esse mix, né? E aí eu acho que tem outro caráter aí que vem da professora mesmo, que é pensar exatamente qual é o conceito do espaço, né? Porque eu acredito e incentivo que as pessoas pensem que você não precisa se adaptar, né? Você não precisa dizer assim, existe essa fórmula e essa é a fórmula que eu tenho que seguir. Não, você já tem a sua fórmula e você talvez tenha que fazer com que os outros entendam a sua fórmula, né? Então, por quê? Porque aí volta para o exemplo básico que eu sempre comento, que é, de novo, onde você vai ter a oportunidade de chegar no Centro Cultural e sentar ali e tomar um café com o artista, né? Então, é esse caráter que eu acho essa chance, essa oportunidade que esses espaços oferecem, essa diferença, né? Esse cuidado, né? Digamos assim. Então, aí foi esse mapeamento. Então, primeiro óbvio, aí vamos lá. Eu consegui efetivar o projeto porque participei do Fundo de Amparo à Cultura, que é aqui do GDF, e a primeira vez que eu formulei o projeto, ele não foi aprovado, aí fiz umas adaptações, participei de novo, ele foi aprovado, aí fiz a edição de 2018, a edição de 2019 e estou aguardando para a realização da terceira edição, né? E, de novo, o projeto em si, ele tem esse caráter, a primeira edição foram 20 espaços, então era um final de semana, nesse modelo mesmo, portas abertas, esses espaços participantes e transportes gratuitos, possibilitados, claro, pelo próprio projeto, né, a levar pessoas que se inscreviam ou que saíam de determinados pontos na cidade para participarem aí dessa visitação, né? Então, para alguns, e olhando de longe, ele pode ser esse modelo, né? Que do circuito, de vans, né? De sair, né? Num grande passeio de experiência pela cidade, né? A gente tem até um mapinha aqui, né? Nem sei se dá para ver, né? Dá. Mas enfim. Pode parecer isso, mas assim, para mim, para gente, aliás, para a gente que está de dentro do projeto, né, uma das questões mais importantes para mim é criar essas relações, criar as relações entre esses agentes da arte e também a formação desse educativo junto aos espaços, porque a gente tem uma formação do educativo que vem sendo organizada pela Iana Tamayo e pelo Vinícius Brito, que é o meu mega blaster assistente de todas as horas, que se não fosse ele eu não realizava esse projeto. Enfim, agora a gente está com o apoio aqui da Letícia Rick, que foi educadora e ela está ajudando aqui com as redes sociais. E, bom, o projeto ele tem esse desejo de fortalecer o que eu digo do sistema das artes, né? Na primeira edição a gente tinha essa formação do educador, um educador que atuava então baseado nos espaços, né? E aí, óbvio, a gente foi tentar entender o que era essa mediação, que não é a mediação da exposição que estava no local, porque e se fosse um ateliê? Então, era a mediação do projeto e fazendo também, recebendo aquele público para entender o conceito daquele espaço. Então, era uma outra tipo de mediação, um outro desafio, né? Na, na edição 2 a gente já mudou, além dos, digamos, espaços convidados, que eu faço uma primeira seleção, converso com a equipe também, né? A gente tem uma equipe mais ou menos fixa de apoio ao Beto, que é da assessoria de imprensa, né? E Elisa na produção também, enfim, Dani Estrela também nos espaços e tal. E aí nós tínhamos a seleção e tivemos também uma adesão. Então, a gente abriu inscrições para espaços participarem. E aí foi muito engraçado, porque assim, tinha um critério
que era ter algum espaço expositivo, né? Não estava voltada ainda para escolas de formação de práticas artísticas, né? Mas a gente teve o interesse, então isso eu já vou, coloca ali no caderninho de anotação, já fica para uma próxima edição a gente poder ter uma outra modalidade que não sei o quê. Então, é isso, é sempre esse estado de alerta, de percepção, é, o pensamento disso. Eu não consigo falar e ler as mensagens, então. Eu vou ler para você, eu estava esperando você terminar. O Ney perguntou, Sinara, o que você atribui o atual movimento que Brasília está vivenciando e pode desfocar o eixo hegemônico da arte contemporânea São Paulo? Digo isto em função da abertura das novas galerias e eventos. Nossa, eu estava falando isso outro dia, Ney. O que você... Então, vou voltar à pergunta. Sinara, o que você atribui ao atual movimento que Brasília está vivenciando e pode desfocar o eixo hegemônico da arte contemporânea? Você me pegou, Inês. Enfim, temos várias hipóteses, né? Enfim, vamos ver as que a gente pode publicizar, né? Ó, mas vamos lá. Você sabe, vou dizer uma história curiosa. Sobre essa ideia quem a gente é, né? Que a gente não sabe quem a gente é, né? A gente vai fazendo, né, Adriana, né? A gente vai fazendo. E aí, e a cidade vai fazendo também, né? A cidade vai fazendo as coisas e você vai e tal, né? Você faz um evento desse, 20 espaços, né? Imagina uma obra, que é um sítio do Ivaci aqui com uma área familiar gigantesca que abriu, tinha a exposição do Bené Fonteles, né? Um lugar fantástico. O Ivaci é uma pessoa maravilhosa. E a gente teve esse ano passado, né? O ateliê da Camila Soato, fantástico, assim, dentro do risco, né? Dela abrir mesmo ali as propostas dela e tal. Enfim, então, várias participações. E eu, no catálogo, desde o primeiro catálogo, eu organizei uma entrevista que foi com o Antônio Bá, a Iris Helena e o Ralph Guerre, que é um artista, enfim, e a ideia era um artista já de longa data, que passou por vários processos de transformação na cidade. Olha a volta que eu estou dando, hein, Ney? A Iris Helena, que é uma artista que veio da Paraíba para cá e, né, tá, de certa forma, não sei se já tinha sua trajetória, mas confirma, né, aqui. E o Antônio Bach, que não é do plano piloto, né, e consegue se inserir no mercado, né? E foi, enfim, prata da casa lá do Elefante. E certa altura a gente falando dessa coisa de eixo, né, de Rio e São Paulo, não sei o que, não sei o que, aí o Ralph diz uma frase assim, eu não vou, talvez eu erre, viu, mas tá aqui no catálogo, mas algo do gênero, do tipo assim, que Brasília não é mais fora do eixo, já é o eixo. E aí ele tá comentando ali de comentários que ele escuta, né? Ele tá falando de comentários que ele escuta que já era esse lugar de interesse. E aí eu acho que a gente pode fazer uma rememoração. A gente teve a feira aqui, né? A tentativa da Feira de Arte de São Paulo, né? Então, se alguém puder me ajudar aí com a data, quando foi? Enfim, mas nós tivemos aqui a feira, então tem esse movimento, e eu acho que há muitos culpados, né, de trazer essa visibilidade para a cidade, e eu acredito com muita certeza que tem aí a projeção dos artistas, né, esses artistas que estão em Brasília, mas que saem, fazem as suas articulações, os artistas também de fora, que acabam vindo para cá, né, seja a Iris Helena, seja o Matias Mesquita, enfim, outros tantos, né, essa abertura, né, e eu acho que naturalmente vai, digamos, suscitando assim o interesse da cidade. E o interesse mais pragmático de espaços de arte como galerias, eu
tem esse desejo, né? Eu acho, de tentar conhecer o que é a cidade, né? A gente tem uma cidade que é o serviço público, né? É conhecida por isso, né? A gente tem muitas casas, né? Uma cidade que tem uma conformação diferente, né? Então é sempre um enigma do que pode se arriscar em relação a essa descoberta do que é esse poder aquisitivo, né? No caso, exatamente do mercado que eu estou falando, né? Do mercado aí, que eu estou imaginando que seja um pouco por aí, e acho que a formação também de novos colecionadores. Com certeza. Estão aqui falando que a feira foi em 2014. Isso, tá, obrigada. E a Graziele falou muito interessante pensar a arte e educação. Gostaria de lives futuras pensando a arte no deslocamento junto do trabalho com a saúde como movimento potente humano. Bom, tá bom. A gente vai tentar fazer uma live dessa em 2014 com a SP Arte. Então, É, Ciara, é. é, Não, pode bom, falar, pode falar. voltando um pouco a... E como é que você falou da sua equipe, né? Como é que é administrado, assim, quantos espaços independentes tem atualmente no plano? O último foi feito foram 27 espaços, 28. E o primeiro foram 20, né? E aí a gente teve nessa segunda, isso que eu falei, que foram os espaços por adesão, por essa convocatória e essa inscrição, né? A ideia nunca é eliminar, mas a gente tem que ter até a questão do controle, né? Porque geograficamente eram distâncias. Eu acho que tem uma coisa interessante. No primeiro plano, a primeira edição, aqui é um folderzinho, a gente fez umas rotas, ela é bem organizadinha, a gente fez umas rotas, e essas rotas, elas eram divididas por galerias, então saíam as vans só para o circuito galerias. Aí, espaços híbridos era uma rota. E isso não seria possível sem o Lamari, que era o nosso produtor de rotas. Enfim, isso ia se formando assim. Já na outra edição, a gente mudou por conta, como eram mais espaços e geograficamente bem diferenciados, a gente manteve a ideia das rotas por cores, né, assim, mas elas misturavam. Então, era sentido norte, sentido sul, sentido leste, sentido oeste, para poder conseguir chegar nos lugares, porque eram distâncias, imagina. E aí eu acho que é isso, o encantador. Para quem não conhece, enfim, aqui em Brasília, e está escutando. É isso mesmo, minha gente. Quem quer saber que está sabendo, quem quer ir, vai. E você entra na van e leva, às vezes, 30, 40 minutos para chegar naquele determinado espaço. E o bacana é isso, entendeu? Não é porque você está ali só. Há um modelo, há tudo, espaço para tudo. Há um modelo que é você entrar numa rua e ter uma galeria atrás da outra. Em alguns lugares, a gente sabe disso. O próprio perfil da feira é essa ideia, dessa composição, de aglutinar ali aquele corredor, né? Mas não é o caso do projeto. O projeto é justamente a interação dentro da van, é a conversa, é o educador conversando com aquelas pessoas sobre a experiência delas, né? As pessoas se deslocando e conhecendo, desbravando mesmo a possibilidade da cidade. E aí eu acho que eu trago uma outra perspectiva que, para mim, é importante, que a gente trabalha com um tripé, que é a visibilidade, discutir a sustentabilidade e a profissionalização dos espaços. O que é essa profissionalização? Essa profissionalização não é entrar só dentro da caixinha, mas é a gente criar possibilidades dos espaços poderem receber o público, né? No primeira edição, a gente conseguiu ter uma pequena verba para melhorias em alguns espaços, feito por conta de um diagnóstico. Óbvio, é isso, eu sempre procuro mudar, né? Então, e aí, o que é importante aí? É a gente estabelecer essa relação do espaço com o seu entorno. Lembra da Gisele, né, que quem escutou aqui, da Decorates, falando da relação dela com o entorno, né?
Então, óbvio que não é que o plano seja essa nesse mesmo modelo. Ali é muito pessoal, porque ela está ali todo dia, né? O plano ele é um evento, né? Não é isso. Mas o que eu digo é que esse espírito que me interessa, sim, que é essa articulação, sonho de todos, que o comércio local onde aquele espaço está possa, por exemplo, se articular ele e oferecer um vernissage, sabe? Fazer uma parceria, ter um voucher de qualquer coisa. Eu acho que são esses contatos, porque é isso, são os parceiros que a gente teve, os parceiros comerciais, né? Poder em pequenas trocas fortalecer aquele ambiente ali de onde aquele espaço está colocado, né? E legal esse você falar de Brasília, que é essa cidade que é planejada, né? E vocês realmente se preocuparem com o entorno, com esse deslocamento e essa interação dentro da van. Como é que é essa interação dentro da van? Ah, eu acho que isso aí tem que ser uma live com a Iana Tamayo para responder com mais propriedade, porque eu fico pulando de lado para lado. Mas assim, eu percebo, e foi o relato que todos me passaram, que foi diferente essa última edição com o mediador dentro da van. Que na primeiro modelo a gente tinha ele no espaço, porque a ideia era a gente fortalecer também a possibilidade do mediador atuar efetivamente trabalhando em alguns espaços. Então, a gente tem mediadores que conseguiram trilhar, né, ou de uma forma independente e autônoma, ou estão trabalhando em alguns lugares. E na segunda edição, aí sim, foi dentro, e aí é muito animado, assim, é muito divertido, né? Sempre, claro que é isso, tem que ter o espírito. A pessoa ela entra na van, a não ser que chegue num determinado ponto ela desça porque ela tem uma hora e tal, mas o espírito é essa troca ali dentro, né? Alguns já conhecem os lugares, e aí tem isso, pessoas que participaram da primeira edição já conhecem o lugar, mas vai porque a experiência toda com os outros compartilhando aquilo é muito bacana, né? É mais gratificante do que você ir espontaneamente, né? Marcar, agendar e tal. Então, eu me lembro, assim, eu tenho uma memória visual que foi muito emocionante, que é essas coisas que a gente se alimenta também, né? Que eu estava num dia X, eu parei para almoçar num restaurante que era parceiro comercial do evento, e quando eu olho, tinham várias pessoas no restaurante com um mapa aberto assim. Você já foi na Rota Azul? Você já foi na Rota Rosa? Você já foi na Roda? E comunicando, eu disse assim, ai gente, deu certo. Né? Porque é isso, né? Você trabalha muito, você quer que a coisa... Então, eu acho que é um pouco aí. Ah, e aí acho assim, focando, você nem, enfim, mas adiantando uma coisa que eu acho que é importante comentar, por onde que eu estou me encaminhando agora? É de pensar as possibilidades de efetivar o projeto com 1.000 planos, plano A, plano B, plano C, de forma que não dependa totalmente do financiamento no caso do edital, né? Que foi o que dá a possibilidade de eu fazer produtos gráficos, de eu ter camiseta para os educadores, de pagar a mediação, né? De pagar o transporte que é caro, enfim. Mas eu tenho algumas modalidades em que eu poderia arriscar fazer o evento sem produzir todo esse material, né? Mas sempre sem trabalhando de graça, né? Mas o meu esforço agora é criar formatos para que ele possa ser executado independente de qualquer coisa, né? Mesmo que tenha que diminuir dias, enfim, peças e tal, né? Eu ia fazer essa pergunta, na verdade. Eu sei que 2020 não vai acontecer. Já estava planejado para ter um em 2020 e ele vai ser postergado, certo? A Tá. gente, na verdade, eu tinha que lançar o outro catálogo, que é da segunda edição, né? Essa segunda edição, que tem os espaços pop-ups, que foram espaços que foram criados
Assim, na verdade, foram espaços que já existem, mas que não são de vocação das artes visuais, que são em regiões administrativas aqui, né, do DF, e que, uma em Taguatinga, outra em Ceilândia, e que a gente adaptou para receber uma exposição de artes visuais, cursos, tivemos oficina de fotografia para cegos. Então, pensando a ocupação desses espaços e também, e mais que isso, levar outras pessoas que talvez não fossem lá para conhecer que existem espaços de arte, que na verdade são polos culturais, né, ali naquelas regiões. Então, acho que eu me perdi um pouco, mas enfim, aí nós não conseguimos lançar o catálogo porque a data que estava prevista para o lançamento do catálogo foi assim a primeira semana de confinamento. Aí ia ser no Museu Nacional, que é sempre parceiro nosso, e o Charles Kozak, gentilmente, que é o atual diretor, me mandou mensagem dizendo que tinha recebido o decreto, né? E aí nós suspendemos e não conseguimos lançar, então ainda tem essa etapa, né? E acho mas assim, eu sou bem tranquila, eu acho que a gente tem que fazer quando todo mundo estiver bem, essa é a principal questão, né? Mas, enquanto isso, a gente vai inventando coisas e remodelando. Então, não sei para quem acompanhou aí que segue já, né, o projeto e que conhece, a gente anunciou que é um sonho antigo, assim, desse braço do Plano das Artes em Maceió, né, que vai ser comandado pela Kelce Meri, que trabalhou no Sesc de lá, enfim, uma pessoa queridíssima, mas assim, estamos ainda num pré-produção, num pré-planejamento, a estrutura é outra, é um trabalho de base, assim, para nós, né? Enfim, também de entender como é que é como eu já comentei, né? A gente não leva nada, a gente está criando juntas, né? A ideia é essa interlocução, né? Que pode ser criada. Mas é isso, com calma e no melhor momento, sempre. Isso. E os planos futuros, então, são Maceió e reestruturar isso de uma forma que possa, que não seja um evento fixo, é isso, né? Que possa a qualquer momento acontecer. Não tem como a gente, né, depois dessa experiência agora, não tem, ainda mais a edição que fica alocada pela questão pública, né, do edital, a gente não pode ficar sofrendo, né, por esse financiamento e por esse calendário, na verdade. Então, a gente vai executar quando for possível executar, e agora mais ainda com essa situação especial. Mas há esse desejo meu de ir para outros espaços, né, assim, outras regiões. Mas, como eu disse, não é assim, não é para, acho que parte por essa vontade mesmo de fazer junto, né? De desenvolver. Você está rindo, Do né? De Ney, fazer junto. o Ney falou, O que que o Ney está falando aí? já começamos a conversar para trazer para Porto Alegre. Eu também já quero trazer para o Rio. É, Sem graça ele. vamos nessa. Não, então, Porto Alegre a gente aplicou lá, né, Ney? Eu não quis falar aqui, mas já que você falou, ótimo. Então, tem esse desejo também para Porto Alegre. A gente fez, já desenvolveu o projeto, tem escritinho, assim, coisa toda, mas, enfim, de novo, vai aí pelas etapas, né? Tem o meu desejo, assim, muito querido de fazer lá no Ceará, em Fortaleza. Eu já conversei com a Jaqueline, que inclusive vai, né? Eu já fui lá falar do elefante, lá na Sem Título, um lugar super maravilhoso. Muito carinho pela Bia, que nos deixou, né? A Bia Perlingeiro, nessa situação aí da pandemia. Enfim, mas uma série de artistas de lá que eu quero. A gente vem conversando, né? Eles devem ficar assim, poxa, Sinara, você fala e a gente não faz, mas é porque tudo tem seu momento, né? Enfim, Tem tem as que. etapas. E o mais que eu acho que precioso para mim é trabalhar com essa
da especificidade local. Eu acho que Brasília é isso, nunca é um pouso assim, né, de helicóptero e é outro pensamento, né, outra reflexão. Então, por exemplo, em Maceió, só para adiantar, né, o que eu quero dizer sobre isso, eu tenho conversado muito com a Kels que a gente já opera com a ideia que lá é outra característica. Então, tem uma presença fantástica do chamado arte popular. Então, o que é que a gente quer é justamente aproximar ou tirar essas divisões da arte popular da chamada dessa arte contemporânea ou outra arte secundária, etc e tal. Então, é outra conformação porque isso está lá. Porque essa aqui é uma obra do Rosivaldo Reis, que é lá de Maceió, que tem um ateliê que certamente a gente indo para lá, o ateliê dele vai estar dentro da rota. Então, assim, a ideia é você ver o próprio trabalho do Delson Shoa, que teve na live com a Kelsey. O Delson faz uma. Gente, se aquilo não for a relação dele com a própria cultura local, o que é então, né? Então, como tá fora, não é verdade? Exatamente. Então, aí a aproximação lá vai ser de outra forma, trazendo também as bordadeiras, porque vem do projeto da Kelsey, vem do trabalho dela. Então, é isso, é a gente pensar que a gente tem um grande sistema, o sistema da arte é fantástico, é imenso, né? A gente tem aí curadores, críticos, a pesquisa que o próprio Ney Vargas, que está aqui comentando, faz, que é relacionado aos colecionadores, né? O que você está fazendo. Então, acho que é isso, a gente pensar de que forma que a gente pode se articular para fazer variados projetos, né? Variados projetos que não sei se sonho só do autossustentável, né? Porque isso é uma coisa tão complicada, mas assim, a gente realizar, eu acho que é isso, a gente realizar da melhor forma possível que a gente consiga criar esses circuitos e essa visibilidade, né? Sinara, a gente está terminando. Eu queria só terminar te Tá. agradecendo muito essa disponibilidade, essa generosidade de trazer o plano, né? E sim, Ney, vamos fazer Plano das Artes Nacional, todo mundo, e cada vez Oba, mais aumentar essa rede. Muito obrigada, viu, super obrigada. esse projeto. E o Plano das Artes está tanto tem o site e o Instagram é onde está mais atualizado, né, Sil? Exatamente, o Instagram está mais atualizado. O site a gente ainda, enfim, promete, tá? Mas qualquer coisa é só mandar mensagem, a gente conversa, tá bom? E vou Muito guardar seus obrigada, catálogos. Si. E daqui a pouco eu estarei aí em Brasília para te dar um beijo, um Beijinho, obrigada, viu? beijo. Obrigada por Super obrigada. que assistiu e nos vemos em breve. Um beijo. Tá bom. Apareçam pela página.